Olá, irmão. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui hoje para ler um texto do pastor Heber Machado. Ele é mestrando em teologia, bacharel em teologia e ciências contábeis, pastor batista e professor. E ele é de Brasília, Distrito Federal. Ele escolheu o texto bíblico, o Salmo 127, para inspirar o texto que ele escreveu chamado Sem Medo, Confiando em Cristo, que foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, assim, eu gosto de deixar bem claro que eu não escrevi o texto, foi o pastor Heber Machado. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a tua palavra, que realmente esse devocional entre no nosso coração e que nós possamos realmente aprender lições que sejam práticas na nossa vida diária. Em teu nome que oramos, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Salmo 127. O Salmo 127, ele é classificado como um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Então, do Salmo 120 até o 134, esses salmos são classificados como salmos de romagem. Eram salmos que eram cantados pelos peregrinos quando eles iam para Jerusalém. E eu fico aqui sempre que eu leio um salmo de romagem, um salmo de peregrinação, eu fico imaginando que Jesus Cristo também deve ter declamado, deve ter cantado este salmo, né? Quando ele ia com os pais dele para Jerusalém. Então eu fico assim, tão emocionada, né? Você poder fazer uma coisa que o seu mestre também fez. Então o Salmo 127 é um salmo de Salomão e é um salmo de romagem, salmo de peregrinação. Então, na medida que eles estavam caminhando para Jerusalém, eles iam cantando esse tipo de salmo, tá bom? Bom, então vamos lá, pega a sua Bíblia, Salmo 127. E ele diz assim, olha: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-lo com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém? Bem, então, nosso texto chama-se Sem Medo, Confiando em Cristo. E o versículo que o pastor Heber escolheu foi o 1, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Bem, então o tema de hoje é o medo, né? Muitas pessoas, quando não sentem medo, um medo excessivo, né? Porque o medo, ele foi criado por Deus, eu penso, né? Para nos proteger, né? Porque quando temos medo, olhamos para os dois lados da rua para atravessar. Quando a gente tem medo, a gente não desacata uma autoridade. Quando a gente tem medo, a gente é prudente, não fica andando de madrugada na rua, por ruas ermas, vazias, né? Enfim, o medo nos protege de muitas coisas. Agora,
Um medo exacerbado, um medo muito exagerado é o estado emocional que nos prejudica. Mas quando a gente tem um medo sadio, é o que a gente faz? É a percepção do perigo ou de uma ameaça que pode ser real. Mas quando a gente começa a pensar em, nossa, mas e se? A gente começa a imaginar, a gente pode fazer hipótese, a gente também fica com medo. Então, o medo, ele tanto pode ser o sentimento de você ter uma ameaça de verdade, ou não, uma coisa que você imaginou, que você fez uma hipótese. Mas uma coisa é certa, ou um medo exagerado, ou um medinho, um medão, o fato é que todos nós, em algum momento, um mais, um outro menos, sentiu medo. Isso aí não tem quem nunca tenha sentido. Ainda que a pessoa fale, eu não tenho medo de nada, isso não é verdade. Olha, a vida nos faz ficar expostos a situações que provocam medo. Então, tem muita gente malvada na rua, né? A gente vê o jornal, você vê lá, recentemente, o rapaz baleou o dono da motocicleta 2 vezes, é que não pegou, mas bestamente, o outro foi tomar o carro da mulher, deu um tiro na cabeça dela de raspão. A cada 7 horas, uma mulher é assassinada. Então, não é para dar medo? Dá medo. Muita maldade, muita corrupção, né? A gente fica assim, nossa, como as pessoas são corruptas, né? Como se nós não fôssemos, né? É muito fácil dizer assim, olha como aquela pessoa é corrupta. Só que você esquece das suas pequenas corrupções, né? Pegar um passe de uma pessoa que é deficiente, por exemplo, você usa, não devolver um troco, enfim. Nós fazemos muitas pequenas corrupções. E isso vai gerando em todo mundo uma desconfiança, um medo, né? As pessoas ficam pensando que não dá para confiar, né? Tem muita corrupção, muita insegurança financeira, muita gente imoral, a gente tem problema na família, a gente tem problema no trabalho, enfim. Temos tantos motivos para termos medo que acaba que temos medo todos os dias. Agora, a boa notícia é, apesar de todos nós termos medo, apesar de todos nós passarmos por situações que nos amedrontam, a boa notícia é que a gente pode vencer o medo. Olha só, que maravilha! A gente pode superar tudo, toda essa tendência que tem dentro da gente de ficar apavorado, de ter medo de tudo, das situações ruins. Ai, como é que eu vou pagar minhas contas? Como isso, como aquilo. A gente pode, erguer a cabeça, abrir um sorriso e ter um coração feliz. Por quê? Por que isso é possível? Beijo no ombro. Só é possível para quem tem Jesus Cristo, né? Quando a gente está inundado da presença encorajadora de Jesus Cristo, a gente vence o medo. Não tem essa, eu não estou bem, eu não vou seguir adiante, eu não tenho condições, não. Com Jesus, a gente vence tudo. Quanto mais nós nos conectamos com Deus, mais nós vencemos os nossos medos, né? Como a gente cantava quando era criança, né? Com Cristo no barco, tudo vai tudo bem. Tudo vai muito bem. E passa o temporal. Então, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que estar, conectados com o Senhor Jesus. Por quê? Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Ele é a força, a força da nossa vida. É Ele quem vai guardar nossa casa. Ele quem vai guardar nossos filhos. Ele quem vai guardar nossa família, nossa vida. É Jesus que vai proteger a todos nós. Ele que vai nos dar descanso, vai nos dar paz, mesmo que a nossa vida esteja muito atribulada, muito cheia de problemas. É com Jesus que nós vencemos todas as coisas.
A nossa confiança em Jesus Cristo vai espantar qualquer medo e vai nos encher de coragem para seguir adiante. É certo que a gente tem muitos problemas, muitas dificuldades, e isso não vai acabar nunca, né? Isso não vai acabar. Nunca não, né? Porque quando nós formos para Nova Jerusalém, tudo será diferente, né? Mas o fato de que a gente sempre vai ter aqui nessa terra uma série de problemas que nos causam medo, a gente tem que lembrar que Jesus disse, ó, no mundo vocês vão ter aflição, mas ó, fica tranquilo, tenham ânimo, por quê? Jesus Cristo venceu o mundo. Vai lá, checa lá, em João 16:33. Então, irmão, então, irmã, por mais que você ache, nossa, eu não sei como vai ficar a política, não vai sei como vai ficar o Brasil, eu não sei como vai ficar o banditismo, eu não sei como vai ficar. Irmão, descansa. Deus é soberano. Siga sem medo, confiando em Jesus Cristo. Nosso manancial termina assim, ó. Problemas e dificuldades sempre existirão, mas não significa que a gente tem que temer. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço diário de ursa. Abraço fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. Quero lembrá-los também o que está lá em Isaías 41. Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, seguirão sem medo, confiando em Cristo. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com a minha palavra de ordem, que é gratidão.